Minha conversa é sobre política, é sobre o maior esquema de corrupção já descoberto na história moderna, é sobre boemia e é sobre poesia. Eu converso aqui com Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que é o advogado das estrelas, dos políticos, de metade do Congresso, do Planalto, o resolvedor geral da República. Tudo bem, Cacai? Tudo ótimo, querido. E você? Tudo bem. Prazer estar aqui, uma honra. Que tempos quentes esses de Petrolão, hein? Você está aí já no meio do processo, defendendo publicamente Rosiana Sarney, também Edson Lobão, que está até o pescoço aí envolvido nessa história do Petrolão, segundo os depoimentos, claro. E também esteve na defesa de Aécio Neves, antes de haver aí o arquivamento do caso. Quantos mais vem pela frente? Porque eu já sei aí que tem muito senador que ainda te rondando, não é, Cacai? Na verdade, é interessante você falar que está envolvido até o pescoço, segundo os depoimentos. Na realidade, é a segunda leitura ou a subleitura dos depoimentos. Porque nós estamos vivendo um momento muito grave, sem dúvida nenhuma. Realmente, alguns outros senadores eu tenho conversado. A tendência é não trabalhar para muita gente, porque vai ser um trabalho bastante árduo aí, porque você tem trabalho não só no Supremo, como você tem a CPI em andamento, você tem a hipótese de um conselho de ética. E nós vivemos hoje, a defesa vive um momento muito grave, o exercício da defesa. Porque esses processos são processos que não têm fim. Eu conversava com um professor recentemente de Coimbra, e ele é horrorizado porque os inquéritos lá têm 12 volumes, tem 15 volumes, que é impossível exercer a defesa. O nosso tem milhares de volumes. E a acusação não termina nunca. Quer dizer, durante a investigação, enquanto eu estou conversando com você e que estou fazendo a defesa pública da Rosiana e do Lobão, nesse momento você tem, evidentemente, você tem que tomar um rumo para a defesa. Hoje nós temos o quê? Nós temos relatos contraditórios, depoimentos contraditórios feitos pelos delatores. A delação é um assunto à parte que tem que ser comentada e depois eu acho que a gente vai falar sobre isso. O mundo do judiciário tem que pensar isso. E em cima dessas contradições, ainda assim, os inquéritos foram abertos. Mas, e ainda tem mais delação pela frente, porque tem os empreiteiros exatamente o que eu estou dizendo. Mas nesse momento que nós estamos conversando, tem gente fazendo delação. Pode ser que agregue outras questões em A ou B e você tem que mudar ou ajeitar o curso da sua defesa. Então, é extremamente grave e delicado que você tenha esses procedimentos permanentemente em andamento. Ou seja, o Ministério Público não termina a investigação e depois dá o direito de defesa plena à pessoa que está sendo acusada. Eu quero ressaltar que o trabalho do Ministério Público, o trabalho da Polícia Federal, é, sob todos os aspectos, elogiável. Eu acho que o Brasil demonstra que as instituições estão firmes. Esse é um grande avanço do governo Lula para frente. Eu acho que a autonomia do Ministério Público, a autonomia da Polícia Federal, faz bem para as instituições, faz bem para a democracia. Ponto, Cacai. É um discurso assim, recorrente do PT, da presidente Dilma, da turma do PT, que você acabou de dizer. Não, as instituições no nosso governo são instituições que foram fortalecidas. As instituições são independentes constitucionalmente. Quer dizer, não fica muito fácil simplesmente dizer, não, a corrupção apareceu porque nós demos autonomia para as instituições. A corrupção apareceu porque ela aconteceu em escala grandiosa, não? Joyce, eu sou advogado, eu não sou político, embora, evidentemente, eu faça política institucional, eu nunca fui partidário, muita gente acha que eu tenho preferências partidárias. Não é petista roxo, não? Não, absolutamente. É porque, pra você ter uma ideia, no governo Fernando Henrique eu fui advogado de 17 ministros. No governo Lula, só de 8. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, houve um fortalecimento das instituições. A partir do momento em que você deu, por exemplo, ao Ministério Público, uma autonomia que estava na Constituição, mas que não era exercida na sua plenitude. Quer dizer, você hoje tem uma eleição de uma lista tríplice que é levada ao presidente da República e o Lula inaugurou a maneira de escolher o Procurador-Geral da República do mais votado. Isso é bom para a instituição. O presidente da República tem a prerrogativa de escolher quem ele quiser, não precisa ser sequer da carreira. Quer dizer, o Sepúlveda Pertence foi um excelente Procurador-Geral da República e não era da carreira. Então é possível, só que possível fazer isso no governo, a partir do governo Lula isso não foi feito. Eu acho que o fortalecimento das instituições é absolutamente salutar. Acho que os procuradores da República estão atuando nesse caso específico, atuam freneticamente. Eu tenho essa crítica, que é uma crítica de que não se chega nunca a uma definição, então a defesa é prejudicada. Mas eu elogio o trabalho deles e acho que qualquer esquema
que exista de corrupção tem que ser enfrentado. Isso é a melhor coisa que tem para o fortalecimento da sociedade. Assim como a Polícia Federal, é elogiável o trabalho dela. Tenho críticas? Claro que tenho. Quais críticas? Em relação à Operação Lava Jato, aonde o Ministério Público pesou a mão na sua avaliação e aonde a Polícia Federal pesou a mão na sua avaliação? Eu acho... A gente vai começar já a detalhar alguns trechos aí dos depoimentos, né, tanto da Rosiana Sarney quanto também que envolvem a Rosiana e que envolvem aí o Edson Lobão e as questões também envolvendo a Aécio Neves. Mas você já deu declarações que não são de hoje, né, que já saíram na imprensa, dizendo, olha, o Ministério Público pesou a mão, né, o Sérgio Moro, algumas delações serão anuladas, não foram. Estão todas aí correndo e todas valendo. Teori foi lá e chancelou tudo. Nós temos um problema recorrente no judiciário que é o seguinte, quando você tem um juiz que, embora o Sérgio Moro é um juiz técnico, preparado e, além de competente, sério, só que é voluntarioso, ele julga ter jurisdição nacional. Eu já atuei em vários casos dele, inclusive um caso que até então era o mais famoso, que ficou desse tamanho, perto do Petrolão, foi um caso que nós anulamos no STJ 40 ações. E o que eu critico mais neste caso do Petrolão? Eu acho que as instituições do Poder Judiciário, no meu ponto de vista, se analisar com técnica e com isenção, terá que anular várias delações. As delações, tal como estão postas, são absolutamente ilegais e inconstitucional. Então, em primeiro lugar, toda a lei que trata da delação, inclusive a última, que é a que está sendo usada, começa a dizer que a delação é um ato voluntário. A pessoa, como é que se dá a delação? Segundo a lei. Só que nós estamos seguindo o Código de Processo Penal de Curitiba. Não tem o Código de Processo Penal que nós, outros advogados, usamos. O cidadão resolve fazer uma delação por motivo que quiser, é um direito dele. Ele não fala com o juiz, não é o juiz que preside a delação, é o Ministério Público e a polícia junto. Ao fazer a delação, ele conta o que sabe voluntariamente, ou porque arrependeu, ou porque está com medo de ser condenado há muitos anos. Aquilo é levado a termo e depois faz uma investigação em cima daquilo. Dependendo do caso, pode até pedir, até mesmo que o cidadão não seja condenado. O juiz é que vai decidir. O judiciário não está fora, absolutamente fora da delação, da análise da delação. Só que esse caso pegou uma dimensão tal que juiz nenhum, tribunal nenhum, Supremo Tribunal, os ministros são pessoas, são homens, como qualquer um de nós, teria coragem de simplesmente anular naquele primeiro momento das delações. Veja a gravidade. Eu tenho dito que o Ministério Público se substituiu ao Judiciário. O Judiciário foi afastado. Ele chega perto de uma pessoa que está presa e propõe a ela que ela vai dormir em casa se fizer a delação. Ora, se a pessoa está presa preventivamente, só o juiz ou o tribunal pode revogar aquela prisão preventiva. Não existe hipótese legal de constar numa delação, olha, esse cidadão terá prisão domiciliar. Paulo Roberto Costa foi para casa. Ah, mas depois houve a homologação. Depois, ele já estava em casa quando houve a homologação. Consta no termo de delação, vai pegar de 2 a 3 anos, de 3 a 5 anos. Só o Poder Judiciário, só o juiz pode colocar pena. Então, assim, as irregularidades são muitas. Você vai tentar anular as delações ou parte delas? Eu espero não precisar disso. A fragilidade da acusação, pelo menos das pessoas que eu estou advogando nesse momento, é tal que eu não acredito que tenha denúncia. Mas no caso do Edson Lobão, os dois delatores, tanto o Alberto Youssef quanto o Paulo Roberto Costa, citaram, os depoimentos se cruzam, de que ele intermediou pessoalmente a propina que seria encaminhada inclusive para a Rosiana Sarney. Inclusive, no caso da Rosiana, tem uma contradição, né? Um disse uma coisa, o outro falou não é isso. Por isso é que eu digo que é subleitura, se você me permite. No caso do Lobão, o Youssef jamais falou do Lobão. Ao contrário, o que diz o Paulo Roberto Costa? Ele diz, olha, eu fui procurado pelo Lobão, que pediu dinheiro para a campanha. Eu pedi o Youssef para pagar esse dinheiro. Foram ao Youssef, ele disse, não, eu nunca paguei dinheiro nem para o Lobão e nem para a Rosiana, muito menos. Depois ouviram novamente, porque o que eles fizeram? As delações foi lá para setembro, agosto. Como os depoimentos eram contraditórios, e isso pode levar, inclusive, a perder o direito, os benefícios da delação, porque o cidadão da delação não pode mentir. Ele abre mão do direito de ficar calado e ele é obrigado a contar a verdade. Um dos dois está mentindo na sua avaliação. Obrigatoriamente. Se você tem depoimentos contraditórios, se um fala, eu pedi ao fulano para dar o dinheiro, o outro fala, não, nunca pediu. Até fala assim, pode ter se enganado. Aí foram agora em fevereiro e foram novamente fazer outros depoimentos para tentar
aproximar a verdade, fazer com que a verdade ficasse possível de ser levada ao judiciário. Houve um ajustamento Houve uma tentativa, no meu ponto de vista, ao reperguntar para tentar mudar a versão, só que não foi mudado. Tanto é que no Paulo Roberto, da última vez, até disse, olha, realmente tem muito tempo, mas uma coisa é certa. Que também pode acontecer, né? O negócio está lá desde 2003. Eu não tenho nenhuma dúvida que pode, mas então assim, quando tiver dúvida ou tiver contradição, que não se abra um inquérito. O Janot, a quem eu tenho profunda admiração, embora seja atleticano, é um cara seríssimo. O Janot cortou uma tradição instituída pelo Cláudio Fonteles. Desde o Cláudio Fonteles, que foi o primeiro procurador-geral da República depois do Lula, quando chegava lá uma notícia crimes, uma possibilidade de ter um processo, no mais das vezes fazia uma comunicação àquela pessoa, sigilosa, para que a pessoa pudesse se manifestar. Você não tem ideia de quantas vezes eu já respondi para governador, para senador, para deputado, sem que tivesse aberto inquérito. Mas isso não dá ibope, isso não sai na Veja. Então, foi necessário fazer o quê? Participar dessa espetacularização fantástica que virou o Petrolão. Porque o que seria o correto fazer? Existe aqui, por exemplo, Rosiana e Lobão, o correto seria arquivar, porque não sequer para abertura de inquérito saberia. No meu ponto de vista. Mas você é um advogado de defesa, né, Cacai? Mas veja bem, aí você tem que dizer isso mas mesmo. eu te pergunto o seguinte, Mas se tem depoimento, eu não estou nem falando sobre inocência, estou falando sobre os depoimentos que são contraditórios. Na melhor das hipóteses, Joyce, o que poderia ser feito era comunicar ao Lobão que existiam esses depoimentos, comunicar a Rosiana que existia e dizer o que aconteceu aqui. Aí você teria uma defesa prévia. Eu acho que nesse ponto o presidente Renan foi muito feliz ao dizer, olha, por que não me ouviu? Eu não conheço especificamente a questão do Renan. Mas eu acho que isso é uma forma de agir que engrandece a instituição. No caso do Aécio, por exemplo, não havia nenhuma possibilidade de abrir inquérito. Assim, o presidente Renan, presidente do Congresso, já que você o citou, disse o seguinte, olha, o que o Ministério Público queria de qualquer jeito era enfiar o nome do Aécio Neves na lista, o resto pouco interessa. Essa declaração foi uma declaração que saiu em todos os jornais, né? Inclusive na Veja, né? Você acabou de citar, saiu em todos os jornais. E eu conversei, inclusive, com o senador Aécio Neves sobre esse assunto, também com o presidente do Congresso, Renan Calheiros, que está muitíssimo bravo, né, com o nome dele lá na lista do Petrolão. No caso do Aécio, foi uma forçação de barra mesmo? Não, o que eu posso te garantir é que naquele momento tenso ali de abrir ou não abrir inquérito, nós tivemos a informação de que o depoimento de fevereiro, o Ministério Público pressionou, pegou pesado, vamos dizer, com o Youssef para que o Youssef pudesse falar do Aécio. E ele muito dignamente falou, porque ele sabe que não pode mentir. Eu fui advogado do Youssef no início de tudo isso. Você o abandonou quando ele decidiu fazer delação. Você é homem contra as delações. Não, desde o primeiro momento eu disse, eu sou contra a delação por uma questão, primeiro até filosófica, e depois porque a forma que está sendo feita a delação é completamente ilegal, completamente inconstitucional. O Brasil tem hoje um especialista em delação premiada, é uma coisa inacreditável. Mas, naquele momento, esse depoimento feito em fevereiro pelo Youssef, ele disse que realmente os ministérios públicos perguntavam, viu, Aécio? Não é assim. O ato voluntário é dizer o que sabe. Tanto é que ele disse, olha, eu não sei nada, eu não tenho nada contra Aécio, eu nunca vi falar de Aécio. E você já me dizia lá, quando eu era advogado dele. E, posteriormente, ele disse, não, eu ouvi que o Janene teria dito. De ouvir dizer, a jurisprudência toda diz que não pode abrir inquérito. Porque, senão, você abre inquérito... O simples fato de abrir inquérito já atenta contra o estado de dignidade da pessoa. Ainda mais num caso em que está ocupando a primeira parte de todos os jornais e as televisões. Quer dizer, na realidade, quem teve esse inquérito aberto, ainda que seja tranquilamente absolvido, nem absolvido, não seja sequer denunciado, já teve um prejuízo pessoal, político, moral enorme. Eu vou te dar um exemplo. A Rosiana Sarney era candidata à presidência da República, estava em primeiro lugar disparada. Uma determinada revista traz uma matéria de capa com dinheiro em cima da mesa, dizendo que apreendeu o dinheiro, aquele caso Lunos. Foi um escândalo nacional. Eu trabalhei arduamente naquele momento, anulamos tudo aquilo que foi apreendido de forma ilegal, de forma não fundamentada. Porque as pessoas acham assim, mas não é possível que depois a justiça anula, os tribunais anulam. Ainda bem que você tem tribunal independente. Porque às vezes o ato voluntarioso de um juiz, o ato voluntarioso do Ministério Público, faz com que o processo esteja eivado de erros.
Nesse caso da Rosiana, nós anulamos tudo. Ela não foi sequer denunciada. Imagine o prejuízo, ela deixou de ser candidata à presidência da República. Ela teve que sair da campanha. O Brasil inteiro falava que aquele dinheiro era dela. E, no entanto, ela não foi sequer denunciada. Ou seja, no final, o Ministério Público chegou à conclusão que realmente estava errado. E que nem levou o caso, que eu acho que vai acontecer muito agora. Eu tenho a convicção que, neste caso, se fizermos uma coisa séria, uma investigação séria, já que está aberta a investigação, eu queria que não fosse aberta, porque abrir já é um prejuízo. Mas já que está aberta, se fizermos uma defesa séria, eu acho que nem denúncia haverá. A investigação não foi séria até então? A investigação é muito contraditória, é muito atabalhoada. Você não pode... Veja bem, você está fazendo uma investigação em que metade do Brasil está acompanhando, metade não, talvez o Brasil inteiro esteja acompanhando, e boa parte das pessoas envolvidas não sabe que está sendo investigada, não sabe a forma da investigação. Então, eu acho que hoje, até um tempo atrás, o método principal de investigação era as interceptações telefônicas. Ninguém investigava mais, era só interceptação telefônica. Eu chego a dizer... O famoso grão. Eu chego a dizer que a pessoa mais importante do processo penal é o que eu chamo de tira hermeneuta. É o policial que fica escutando as escutas e que depois diz o que ele achou daquela escuta. E em cima do que ele diz, aí você vem pedido de busca e apreensão, pedido de prisão, sem que a defesa tenha tido acesso pleno a todas as escutas para fazer a interpretação. Eu não delego a ninguém, a juiz, a Ministério Público, absolutamente ninguém, o direito de interpretar a prova como um todo. O Supremo Tribunal diz que a prova não é produzida nem para acusação nem para defesa, é produzida para o processo. Então, eu preciso, antes que você tenha a prisão, antes que você tenha a execração pública, eu preciso ter o quê? Acesso à prova para que eu faça a minha visão, a visão da defesa, a visão técnica. Eu não posso abrir mão disso. E nesses processos, a defesa é relegada a um 20º plano. Você imagina, é o que eu estava te dizendo, essa investigação já se dá por muito tempo, se dá de uma forma sigilosa, eles têm o direito de fazer a investigação sigilosa, só que antes de deflagrar, antes de prender as pessoas, você tem que dar o acesso pleno às provas. Gente, eu estou pedindo o mínimo. Eu estou pedindo que a defesa tenha acesso da acusação. Mas as delações estão aí já, são públicas. Agora, você imagina esses empresários que estão presos há 4 meses. Esses vão incendiar o Planalto. Não, mas não é nem isso. Eles estão presos há 4 meses, começaram a instrução. Ninguém quer ser Marcos Valério, Cacá, e mais. Ninguém. Mas essa não é a questão. O fantasma do Marcos Valério assombra esses empreiteiros. Mas olha, eu vou te dizer, para mim, o principal nesse caso, é claro que eu, como cidadão, como advogado, acho que essa investigação é importantíssima para o país. A discussão sobre como é que se faz as campanhas políticas é importantíssima para o país. A reforma política é importantíssima. Agora, eu, como advogado, tenho a obrigação de lutar pelo direito de defesa. Claro. Eu tenho a obrigação... É constitucional. Não, eu costumo dizer, principalmente em palestra para estudante, o seguinte, olha, hoje existe uma tentativa até de criminalizar a advocacia. O advogado é visto como uma pessoa que está querendo atravancar a investigação. Não é isso. Eu acho que tão importante quanto a investigação, e aí eu louvo o papel da polícia e do Ministério Público e também do Judiciário, tão importante é a preservação das garantias. Eu não quero muito, eu quero poder ter pleno acesso à defesa, às provas, eu quero ver o devido processo legal, quer dizer, o time tem que ser absolutamente preservado. No momento em que você, veja só, a sociedade tem que saber que tipo de Estado ela quer. Ou você quer um Estado que seja policialesco, onde só se valoriza efetivamente aquele cidadão que vai ser preso, a polícia prendendo, ainda tem uma contradição enorme que fala, não, a polícia prende e o Estado solta. Não, o Estado é que manda prender, que a ordem é do juiz, e o Estado é que manda soltar muitas vezes porque precisa soltar. Ou você vai querer um Estado que faça a investigação, tenha independência de investigação, condene quem tiver de condenar. Eu, graças a Deus, nunca tive um cliente condenado. Eu dou a sorte. É o resolvedor geral da República, eu dou a sorte, né? de só ter cliente inocente. Só tem cliente inocente, né? Cacá e só tem cliente inocente. Impressionante. Quando a vez eu fiz essa matéria, o resolvedor geral da República, eu tive que fazer uma resposta de e-mail padrão para dizer, olha, eu não aceito clientes que vêm pela imprensa e tal, porque aquela matéria fez com que chegassem 30 pedidos de audiência por dia do Brasil inteiro.
Então, assim, Tá mais ou menos como o seu Ibope hoje no Senado, né? O senador, metade dos citados no Lava Jato, metade já andou procurando aqui. Não, dos senadores sim. É, né? porque são, muitos são... deles porque são amigos meus e sabem que eu atuo no Supremo há muitos anos, então me procuram até para conversar, para trocar ideia. Porque realmente o momento é grave, porque quando você saiu a lista dos políticos, primeiro saíram as insinuações, se tinha isso, já começou, as pessoas já começaram a conversar, começaram a ficar preocupados e dizer, olha, o Ministério Público está agindo bem sobre esse aspecto, não está vazando. Eu não sei de onde vêm esses nomes, ninguém tinha acesso às delações. Deveria ter tido acesso lá atrás, agora nós estamos começando a ter acesso aos processos. Nesse momento, é natural que a pessoa fique ansiosa para saber, vem cá, as acusações é de quadrilha, no mais das vezes corrupção e lavagem de dinheiro. Isso é 20 anos de cadeia. Então as pessoas, bem cá, mas eu não conheço esse povo, eu não fiz absolutamente nada. Por que eu estou no meio aqui? Eu não estou dizendo que a operação como um todo... não dá para dizer que a lista da Lava Jato é uma lista de gente para ser canonizada, né, Cacai? Assim, nós também não estamos mexendo com canonização, nós estamos mexendo com direito de defesa. Mas... Na minha visão, eu acho tão importante quanto a investigação o exercício pleno do direito de defesa, na sua plenitude. Isso fortalece o Estado Democrático de Direito. Vamos falar um pouquinho da lista do Janot, né? Você falou da questão do Aécio Neves, não tinha por que ele estar lá, e aí veio também a questão da presidente Dilma Rousseff, também um arquivamento. E se ventilou muito, se discutiu muito na imprensa, se essa não era uma tentativa de nivelar Aécio Neves e Dilma Rousseff. Quer dizer, deixar os dois no mesmo nível, ainda que um seja da oposição e que o PSDB não tenha nenhuma força numa Petrobras comandada pelo PT, é uma coisa racional, cartesiana. Imagina um tucano metendo o pé na porta e dizendo assim, olha aqui, vai ter que fazer negócio com essa empreiteira aqui porque eu que estou mandando na Petrobras. É uma coisa até estranha de imaginar essa cena. Em política, eu digo que até as vacas voam, é possível, mas é difícil de imaginar. Aí a presidente Dilma também houve lá uma citação, mas aí o Janot entendeu que não deveria abrir o inquérito porque o que teria acontecido lá antes dela assumir o mandato. Veio o primeiro depoimento da CPI da Petrobras, veio lá o Pedro Barusco e disse, não, teve dinheiro na campanha assim da Dilma, é dinheiro do propinoduto. Então tá, é crime eleitoral, mas também tem envolvimento na Lava Jato. Na sua avaliação, houve uma tentativa de ter esse equilíbrio aí, Aécio e Dilma? Colocar todo mundo no mesmo pacote? Eu não poderia fazer essa análise. Primeiro, eu quero ressaltar uma coisa. O que está sendo investigado não é só aquilo da Petrobras. Essas pessoas que eram operadores, eles não eram operadores. Isso é um vício recorrente das pessoas que veem só a questão da Petrobras. Também empresas faziam contatos para passar para políticos que não são necessariamente da situação, que não tem nada a ver com a Petrobras, eram os mesmos operadores. Então poderia aparecer pessoa assim, que não estava... O Anastasia é um absurdo ele estar lá. Não, o Anastasia, eu até brincava aqui, ele nem sabe brincar disso. Mas não é nem só por isso, não, é porque a pessoa disse que entregou numa casa X e essa casa ele não tem nada a ver com essa casa, era só a Polícia Federal ter ido até a casa e feito essa observação antes de abrir o inquérito. Porque a pessoa que disse que entregou o dinheiro, primeiro que o CEF disse, não entreguei nada para a Anastasia, não mandei entregar. Aí o entregador, que deve ter entregado para o Brasil inteiro, achou ele parecido com alguém na televisão. Isso é um escândalo. É um escândalo. A Anastasia não merecia isso. Não, independente de ser do PSDB, ser do PT. Não, esse é um dos poucos que dá para colocar a mão no fogo. O que a Polícia Federal deveria ter feito? A Polícia Federal deveria ter ido até a casa e anotar que a Anastasia não tem nada. A Anastasia era governador de estado. Ele não morava naquela casa. Liquidava o assunto. Isso é que faltou. Você tem uma informação? Porque nesse cipoal de coisa que está acontecendo, às vezes aparece um nome. Investigue a sério antes de vir a público. Colocar todo mundo, Cacai, no mesmo balaio, que foi o que aconteceu com essa lista da Lava Jato, é um erro na sua avaliação? É porque um erro todo mundo, enorme. Do menos ao mais envolvido, todo mundo ficou igual. É um erro enorme, é um erro enorme. Eu acho que se você coloca uma pessoa que não tem nenhuma relação com o processo, você, do meu ponto de vista, desmerece o trabalho que foi feito. Eu, quando vou conversar com meus clientes, eu digo o seguinte, olha, nós temos às vezes que tangenciar o perigo, mas nós não podemos mentir. Você pode às vezes fazer uma omissão ou outra que faz parte da defesa. Mas se você conta 90 questões absolutamente verdadeiras e mente numa, você perde a credibilidade nas outras. É o que acontece com a lista dessa. Pode ter gente aí que tenha compromisso,
vai ser investigado da forma correta. Você coloca todo mundo junto, como você disse, a hora que se comprovar absoluta falta de qualquer indício que justificasse a abertura, no caso da Rosiana, no caso da Anastasia, no caso do Lobão, no meu ponto de vista, para eles evidentemente uma vantagem, não tem sequer denúncia. Mas para a própria lista é ruim. Mas não tem denúncia para ninguém. Não, E de acordo... se o Janot tivesse tido o cuidado de ouvir as pessoas antes, eu tenho a impressão que essa lista de inquéritos seria muito menor. Ou talvez houvesse denúncias também. Não, Quer dizer, arquivamento em algum caso, inquérito em outro caso. A denúncia direta em não é outro caso. fácil, não. A regra é o inquérito. Até existe uma jurisprudência que diz que se houve algum outro tipo de investigação, poderia haver denúncia direta. Mas eu acho que um inquérito que está, no meu ponto de vista, ainda... O inquérito hoje, o processo penal brasileiro hoje é um ser vivo. É completamente diferente de tudo que eu já vi. Porque nós estamos aqui e a investigação continua. Quer dizer, os advogados, eu, felizmente, não tenho nenhum cliente denunciado. Mas aqueles que têm cliente já denunciado estão fazendo a prova sem o conhecimento pleno do que existe. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Nós temos que ter um cuidado danado dessa espetacularização do processo. O Ministério Público tem que fazer a investigação junto com a polícia. Na verdade, quem faz a investigação é a polícia, segundo o Supremo Tribunal. Existe uma discussão sobre isso. E essa discussão tem que ser levada quando formarem a opinião, para aí sim a defesa começar a trabalhar. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. Essas pessoas que estão nessa lista estão previamente condenadas. Eu advoguei no tal mensalão. Os meus clientes foram absolvidos. No entanto, eles me dizem que ainda hoje são identificados como mensaleiros. Outro dia eu estava numa fila de futebol do Mineirão e alguém disse, ó, o advogado do mensaleiro. Eu fiz questão de ir lá e falei, como mensaleiro? Meu cliente foi absolvido. Então, assim, essa exposição que se faz, eu acho, inclusive, eu sempre briguei, fui contra a TV Justiça para processos criminais. Eu acho que a TV Justiça é um grande avanço para uma série de questões. Você vai discutir a célula tronca, a questão homoafetiva, mas para especificamente o processo criminal é uma condenação que não tem previsão legal. É uma condenação... Mas a população tem direito de saber, ainda mais quando se envolve Eu não tenho nenhuma dúvida que tem direito de saber. Agora eu te pergunto uma coisa. Quando você para uma pessoa na rua e fala assim, você é a favor ou contra o casamento gay? Essa pessoa tem uma convicção pessoal, independentemente de conhecer gay, de ser gay, ela vai dizer, sou a favor ou sou contra. Quando você para uma pessoa na rua, e esse caso está rumoroso, e pergunta assim, você é a favor ou contra a condenação do político tal? Vai ser a favor. Não conhece o processo. Por isso é que eu digo que o processo criminal é diferente. Nessa época surgiu uma tendência de alguns professores, até respeitados, de dizer que o Supremo tinha que escutar a voz das ruas. Julgar processo penal escutando a voz das ruas é um escárnio. O processo penal tem que ser julgado de acordo com a prova dos autos, com paridade de armas, com amplo direito da acusação e da defesa. Mas deixa eu fazer agora o outro lado aqui, o lado da advogada do Supremo. Quando se diz o Supremo tem que ouvir a voz das ruas, é porque está muito claro que a população não aguenta mais corrupção, escândalo de corrupção, roubalheira, ninguém aguenta, quem aguenta? Petrolão. Ninguém aguenta. A população está nas ruas. Mas você vai condenar... A tira o nariz para fora do palácio e vaiada. Mas veja bem. Porque acaba não ouvindo a voz das ruas. Não a população quer uma faxina nisso. Joyce, não se pode politizar o julgamento penal. Não se pode politizar o processo penal. Isso é um retrocesso no Estado Democrático de Direito. Foram anos e anos de conquista no mundo ocidental. Mas entender que se quer a limpeza e a ética eu concordo plenamente. Pública, eu concordo plenamente. Eu acho que todos nós queremos a mesma coisa. Agora, queremos a mesma coisa dentro do jogo jogado que fortaleça... Dentro das regras. Dentro das regras, mínimo. Eu costumo brincar o seguinte, você imagina, você está indo para levar um cliente para depor e o cliente fala assim, e aí, o que você está achando do meu processo? Não sei, eu não conheço. Olha a insegurança. Mas como não conhece? Não me foi dado direito pleno ao que foi feito. Isso aí, o cara que está vendo o político sofrer isso, ele está rindo da história. Mas um dia volta contra ele. Eu escrevi um artigo há 20 anos atrás, que eu acho que ainda é atual, chamado Jogo de Máscara. O cara, quando está em casa, às vezes está com um problema da vida, o cara está triste com a mulher ou com o marido, torce para o Atlético, ou seja, a vida dele está péssima. Ele vê um político ou um grande empresário sendo preso, sendo levado para depor, com televisão em cima, ele sente um regozijo íntimo, assim, inexplicável, ele sente uma alegria.
Aí nessa hora eu digo que eles botam a máscara da hipocrisia e não querem saber se foi respeitado o direito daquele cidadão, a ampla defesa, o conhecimento do processo, nada. Ele é um diabinho que existe dentro de cada um que faz com que a pessoa tenha uma certa alegria. Mas é o que diz o poeta, a vida dá, nega e tira. Um dia esse arbítrio pode bater nele ou alguém ligado a ele. Aí ele fecha a máscara do devido processo legal. Aí ele quer ter as garantias, todos nós queremos. Então, isso é que a sociedade tem que saber o que ela quer. Eu acho que a investigação tem que ser levada a sério e a fundo, sem a menor sombra de dúvida. O país não aguenta mais. Quando vem esse cidadão e diz nem o país, nem a Petrobras, né? Porque a Petrobras está acabada, saqueada, sangrada. Isso é um outro aspecto interessante. Quando eu falei pela primeira vez, logo que começou a aparecer tudo isso, até elogiando a decisão do Sérgio Moro, que tinha tornado indisponível os bens das pessoas físicas e não das empresas, e eu dizia, olha, tem que se pensar que essas empresas pararem, é um prejuízo para o país enorme. Eu fui muito criticado. Eu acho que hoje, se você pegar os jornais de hoje, inclusive, você vai ver que, infelizmente, eu tinha razão. Demissão em massa das empresas, paralisação de obras. Eu peguei um táxi no aeroporto do Rio de Janeiro e perguntei, como é que está funcionando o seu serviço aqui? Ah, está muito bem, doutor, mas estamos morrendo de medo. Porque se essas empresas aí saírem da administração e voltar ao que era antes, é o caos. Assim, mas também tem que querer resolver, né, Cacai? Porque assim, tem empresas de fora do Brasil, tem como você recontratar essa mão de obra, outras empresas que estão aí, que são empresas de porte menor. Querida, não tem. Não dá para chancelar a ação dos corruptores. Eu não quero chancelar nada, eu não faço parte do governo. Eu fiz uma proposta para reflexão, eu não queria absolutamente proteger empresa nenhuma. Agora, os milhares de empregos que estão indo para fora, as obras que estão sendo paralisadas, de todos os níveis. Assim, a empresa tinha que quebrar? Muitas vezes tinha, fazia parte do jogo, ela estava trabalhando com superfaturamento, tinha que pagar por isso. Agora, um país maduro tem que pensar o que vai acontecer também do outro lado. Eu não estava defendendo a empresa. Tudo isso é reflexo do primeiro processo lá que a gente começou a falar, da corrupção. Quer dizer, corrupção institucionalizada, que foi até a frase que Pedro Barusco usou na CPI, da Petrobras, que aconteceu de 2003 para cá, segundo ele também, segundo ele. É o que ele está dizendo, é o que ele está reafirmou o que disse em delação. Você teve ali um processo de corrupção, você teve uma sangria da Petrobras, você teve um jogo ali entre corruptores e corruptos, e agora a gente está colhendo, o Brasil está colhendo essa desgraça toda, né, que é o impacto. É um depoimento que impressiona, principalmente porque eu nunca tinha visto um corrupto profissional. E tão tranquilo, e com certo orgulho, né? Ele tem um certo orgulho, assim, ele é um corrupto de, sei lá, 20 e tantos anos, desde 97 ele é corrupto, não sei se tinha carteira assinada com a máfia da corrupção, então é uma coisa impressionante. E com um certo desdém, assim, pelas pessoas, uma superioridade que eu não sei de onde vem. Então eu acho que isso tem que acabar, eu não tenho a menor dúvida. E eu acho que o trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal nesse ponto é importantíssimo, eu não estou dizendo isso. Só que eu acho que tem que haver o contraponto. As pessoas inocentes sendo envolvidas, no meu ponto de vista, mancha a investigação. Eu sou um homem que tem o DNA da liberdade, eu tenho assim uma paixão pelo direito de defesa, tanto é que só faço advocacia no direito de defesa, eu brinco que sou advogado de defesa e não de ataque. Agora, se você coloca, a expressão é sua, coloca todo mundo no mesmo balaio, balaio, você começa a perder a credibilidade. Esses empresários que estão presos há 4 meses, absolutamente desnecessárias essas prisões, não tem nenhum sentido essa prisão. Nós tivemos uma coisa gravíssima que o Ministério Público deveria ter investigado, que um procurador da República reconheceu, por escrito, que usava a prisão para conseguir delação. Isso é crime. Ele não podia dizer isso, ele disse por escrito, não, a prisão é uma forma de conseguir delação. Quer dizer, só isso já é o suficiente para anular as delações. Um procurador reconheceu. E depois, num site importante do Poder Judiciário, ele disse, passarinho preso canta mais bonito. É de uma tristeza enorme ver um membro do Ministério Público falar isso. Eu tenho a impressão que dentro da instituição deve ter havido um extremo mal-estar. Eu me lembrei até do velho Luiz Gonzaga dizendo do Aço Preto que furava os olhos para chorar melhor. Quer dizer, como ninguém consegue a liberdade, talvez se fosse o caso do chamar o IBAMA. Porque se hoje, se você furar os olhos
doar um preto, você vai ter responsabilidade com o IBAMA. Agora, Cacai, de novo o outro lado. Sem essas delações, a gente não teria conhecimento desse mega esquema de corrupção que abalou o Brasil. E aqui não estou entrando no mérito, né? Você está fazendo todo o papel de advogado, né? Dos clientes, e as delações são legais ou ilegais, tá? Não sei, essa é uma coisa jurídica para ser discutida no âmbito jurídico e quem vai dizer isso são as cortes superiores, né? Agora, o doleiro Alberto Youssef foi preso legalmente. Paulo Roberto Costa foi preso legalmente. E eles toparam fazer delação. É o direito deles. Inclusive você abandonou o Youssef, disse, não quero mais esse caso, porque topou fazer delação. Né? Pulou fora, não quero mais. Quando eu comecei a advogar para o Youssef... E ninguém pode dizer que ele foi torturado, ou assim, psicologicamente, ou que o passarinho cantou mais bonito. Quer dizer... Eu não tenho dúvida que faltou o elemento voluntário, mas não foi por isso que eu saí. Eu disse a ele no primeiro momento, olha, eu aceito fazer a sua defesa no STJ e no Supremo, trabalhando tese jurídica, não tenho como fazer instrução em Curitiba, e se você fizer delação, eu saio. Assim como é um direito dele fazer, eu reconheço que é, e o Instituto da Delação, evidentemente, para alguns casos, eu acho que ele é muito válido. Eu não faria como advogado, o cliente meu fazer, mas eu não critico por princípio, não é isso. Eu sou contra o Instituto da Delação, mas eu reconheço que existe na lei e que pode ser usado. Agora, eu não tenho dúvida que a forma que está sendo usado é absolutamente ilegal. É absolutamente ilegal. Aí o judiciário está sendo deixado de lado, o Ministério Público está revogando prisão, está prometendo liberdade. Se isso tiver lógica, é fácil fazer a nulidade das delações. Nada é fácil num processo que toma essa dimensão. Eu acho que... A comoção popular em relação a esse caso, na sua avaliação, é o que tem feito com que ele siga exatamente essa trilha que está seguindo? Em boa parte, Joyce. Você imagina o que é você estar sentado na sua casa e ver um gerente, que é esse corrupto institucionalizado da profissional, devolver 93 milhões de dólares. 97 milhões de dólares. Isso assusta todo mundo, eu não tenho nenhuma dúvida. Ainda dizer que o PT levou 200 milhões de dólares só da área dele, que ele não sabe quanto no total, porque tem muito mais áreas envolvidas. Tudo isso, evidentemente, faz com que o processo não seja analisado do ponto de vista absolutamente técnico. É normal, é o que eu disse, os ministros são pessoas como nós, chegam em casa, vê televisão, conversa com a mulher, conversa com os amigos. Então, para você homologar uma delação, eu até disse numa revista que a pressão era grande, não em cima do ministro diretamente, o ministro Supremo não sofre pressão do Ministério Público, isso não existe, não é isso que eu falei. Eu digo que existe uma pressão natural. Você imagina o seguinte, numa delação eles colocaram... Essa pressão natural, você diz, lá de trás ou do chefe do Ministério Público? Não, uma pressão natural da imprensa, das pessoas como um todo, as pessoas estão cansadas. As pessoas Tanto que estão tomando as ruas. As pessoas estão... batendo panela na janela, entendeu? Uma coisa... O que o Zé Simão chamou de varanda gourmet, né? Olha, você sabe que as declarações do PT em relação a essa história, do próprio Aloysio Mercadante, da própria presidente Dilma, criaram uma revolução na rede. Quem não queria sair nas ruas no dia 15 resolveu sair. Quer dizer, acabaram fazendo propaganda. Ao chamar um movimento espontâneo de fracassado, mais um erro de comunicação. Eu não acho que seja absolutamente fracassado. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa mídia social, essa mídia sem rosto. Isso é um motivo para uma reflexão também muito grande, porque eu acho que é absolutamente inevitável que cada vez seja mais forte, mas também isso para destruir reputações e a vida da pessoa é uma coisa bastante grave. Agora, voltando ao fato, comentando sobre a necessidade da investigação ser aprofundada, é claro que tem que existir. A sociedade pressionar é absolutamente normal. O Poder Judiciário, por isso é que existe aquela toga preta, existe a vitaliciedade, para que a pessoa possa ainda assim ser independente. Porque se você fizer afastar o direito de defesa, afastar o devido processo legal e seguir essa trilha simplesmente da pressão popular, nós vamos ter um baque no Estado Democrático de Direito. O momento é extremamente rico, é extremamente importante. Eu digo o seguinte, a principal coisa que o advogado tem, além do conhecimento técnico, é ter voz. É poder dizer o seguinte, olha, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Cada um faz seu papel. Isso chama-se paridade de armas. O Ministério Público tem todo o direito de acusar, a imprensa tem todo o direito de anunciar isso, evidente, é obrigação. Agora, a gente quer muito pouco, a gente quer só ter acesso, a gente só quer trabalhar. A gente não quer a pré-condenação.
Tá aí a primeira parte da entrevista com o Cacai, o advogado das estrelas, o homem que defende metade do Congresso Nacional e que tem relações muito próximas com o ex-presidente Lula e essa turma do PT pró-Lula. Agora, na segunda parte da entrevista, que você vai acompanhar daqui a pouquinho, o Cacai fala exclusivamente de política e faz duras críticas à presidente Dilma Rousseff.